Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Dando sequência ao estudo que a gente está fazendo a respeito da circunferência, nessa aula de hoje nós vamos estudar um tópico aí muito tranquilo, chamado posição relativa entre ponto e circunferência. Então, para a gente poder começar, eu vou pegar uma circunferência que está centrada em C e cuja medida do raio eu estou chamando aqui de R. Aí eu vou considerar 3 pontos aqui em lugares diferentes, tá? Vamos supor que o ponto P esteja localizado aqui, o ponto M esteja localizado aqui, e aqui está o ponto N. Vou chamar essa circunferência de lambda. Então, se a gente for observar a questão da posição desses pontos, existem 3 possibilidades: um ponto interno, um ponto pertencente à circunferência e um ponto externo à circunferência. Visualmente, a gente consegue fazer essa identificação, né? A gente pode perceber que o ponto P é um ponto externo, o ponto M ele é interno e o ponto N pertence à circunferência. Agora, vamos supor que uma situação que a gente não tem o desenho, como que a gente faz a análise e tira a conclusão a respeito dessa posição? Observem uma coisa interessante aqui, ó. Se eu traçar a distância entre os pontos P e C, entre os pontos C e M e entre os pontos C e N. O que a gente observa nesse caso? A gente observa que a distância do ponto M até o ponto C é menor do que o raio dessa circunferência. Observem aqui na figura, gente, a medida do raio e a medida da distância entre C e M. Então, quando acontece isso, da distância ser menor do que o raio, a gente conclui que esse ponto ele é um ponto interno à circunferência. Eu também posso escrever assim, ó, ponto interno a lambda, uma vez que eu tô chamando essa circunferência de lambda, tá? Agora, se a gente observar a posição do ponto N, ele não está localizado justamente em cima da circunferência, então a distância entre esse ponto e o centro dela é igualzinha à medida do raio. Então, a distância entre o ponto N e o ponto C é igual ao raio. Quando isso acontece, a gente fala que o ponto pertence à lambda. Você pode representar dessa maneira ou você pode escrever essa frase, ok? E já o ponto P é um ponto que está fora da circunferência, é um ponto que é externo a ela. Observem aqui a distância entre P e C, ela é maior do que o raio. Então, quando isso acontece, nós falamos que eu tenho um ponto externo a lambda. Aí você pode escrever a frase ou deixar assim. Então, gente, isso daqui realmente é muito simples. Vamos ver um exemplo. Então, nesse exercício, a gente quer o seguinte: dada a circunferência de equação lambda, que é x menos 3 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, que é igual a 25, determine a posição relativa entre os pontos P, o ponto O, que é um ponto da origem, e o ponto Q e a circunferência. Para eu saber essa questão, se os pontos são internos, ou se eles são externos, ou se eles pertencem à circunferência, tem 2 formas da gente resolver isso. Primeiro, através da distância entre cada um dos pontos e o centro da circunferência, e aí eu faço uma comparação dessas distâncias com o raio, que é o primeiro caminho que a gente vai fazer. Então, o primeiro passo, fazendo uma interpretação da equação da circunferência, observem que é uma equação reduzida. E a equação reduzida a gente já sabe que é escrita como x menos xc ao quadrado mais y menos y de c ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Então, essa circunferência ela está centrada em 3, 1 e tem raio igual a 5. Lembrando que sempre esse 25 é o raio ao quadrado, né? Muito bem. Então, primeiro eu vou comparar e vou fazer uma análise com relação ao ponto P. Então, o primeiro passo, eu vou calcular a distância entre ele e o centro da circunferência. Para calcular a distância é o teorema de Pitágoras ou aquela fórmula que a gente viu, em que D é igual a raiz quadrada da variação de x, 7 menos 3 ao quadrado, mais a variação de y, 4 menos 1 ao quadrado, tudo isso dentro da raiz quadrada. Então, resolvendo dentro do parênteses primeiro, eu tenho aqui 7 menos 3 vai dar 4 ao quadrado, mais 4 menos 1 vai dar 3 ao quadrado, e aqui a gente tem números pitagóricos, né? Eu vou ter raiz quadrada de 16 mais 9, que é igual a raiz de 25, então essa distância vai ser igual a 5.
5 unidades de comprimento. Aí, o que eu faço? Eu vou comparar essa distância com o raio. Observem que nesse caso, olha o que nós temos. Essa distância, ela é igualzinha ao raio. Então, a conclusão que eu chego é que o ponto P pertence à circunferência. Isso que significa dar uma posição relativa. É você dizer qual é a posição do ponto em relação à circunferência. Gente, agora olha um outro jeito muito legal e bem rápido aí da gente resolver, tá? Vou colocar aqui então o ou, vou colocar a equação que foi dada da circunferência, x menos 3 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, que é igual a 25. E agora, olha o que eu faço. Eu vou pegar as coordenadas do ponto P, que são 7 e 4, e vou aplicar aqui nessa equação. Então, vamos lá. X menos 3, o x é 7, então vai ficar 7 menos 3 ao quadrado, mais y menos 1, o y é 4, menos 1 ao quadrado, que é igual a 25. Então, aqui eu tenho, no primeiro parênteses, 4 ao quadrado, mais 4 menos 1, 3 ao quadrado, tem que ser igual a 25. Então, aqui eu vou ter 16 mais 9, que é igual a 25. 16 mais 9 é igual a 25. Então, olha só que legal. Se eu tenho que 25 é igual a 25, já que os números são idênticos, daqui eu já concluo que P pertence à circunferência. E acabou aqui. Então, vocês vão escolher o que vocês acham mais simples, tá? Se é substituir direto na equação ou se é pelo cálculo da distância. Lembrando que se for calcular pela distância, a gente tem sempre que determinar primeiro as coordenadas do centro da circunferência e a medida do raio, tá? Quando você aplica direto na equação, você não precisa extrair essas informações. Então, eu particularmente acho esse passo mais simples de substituir direto nas equações, tá bom? Vamos fazer o teste agora para o ponto O, que é o ponto da origem. Então, para o ponto O, aí, nesse caso aqui, gente, eu vou fazer pela distância, tá? E vou fazer os dois processos, depois vocês vão escolher. Então, eu vou calcular a distância entre esse ponto da origem e o centro da circunferência, que tem coordenadas 3 e 1. Então, a distância entre eles vai ser raiz quadrada x de um menos o x do outro ao quadrado, mais y de um menos o y do outro ao quadrado. Resolvo dentro do parênteses primeiro, então aqui vai dar menos 3 ao quadrado, no outro vai dar menos 1 ao quadrado. Aí, continuando as continhas, menos 3 ao quadrado vai ser 9, mais menos 1 ao quadrado é igual a 1. No final das contas, eu tenho que D é igual a raiz de 10. Aí, aqui, a gente faz só uma aproximação. Raiz de 10 é aproximadamente 3, alguma coisa, unidades de comprimento. O que esse número é em relação ao raio? O raio é 5, né? Então, nós temos que D é menor do que o raio. Pensa na circunferência e pensa num ponto cuja distância é menor do que o raio. Onde é que esse ponto está? Esse ponto, ele está dentro da circunferência. Então, o ponto O, ele é interno à lambda. Quem escolher fazer por esse caminho, o exercício termina aqui. Agora, se eu escolho fazer pelo outro caminho, que é pela equação, né? X menos 3 quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, que é igual a 25, eu vou pegar as coordenadas do ponto da origem e vou aplicar na equação. Olha como que é rápido, pessoal. Abro parênteses, x é 0. Então, 0 menos 3 ao quadrado, mais o y também é 0. 0 menos 1 ao quadrado, que é igual a 25. 0 menos 3 vai dar menos 3 ao quadrado. Aqui, 0 menos 1 vai dar menos 1 ao quadrado, que é igual a 25. Então, fazendo os cálculos aqui, 9 mais 1 é igual a 25. Olha onde que a gente chegou. 10 é igual a 25. Só que o 10 não é igual a 25. Aqui que vem ó, o famoso pulo do gato. O 10 é menor do que 25. Então, como esse cálculo que provém justamente da aplicação do ponto na equação da circunferência está sendo menor do que o raio dela ao quadrado, eu concluo que o ponto, ponto O, é interno. Tá vendo, gente, como que é fácil?
Pega as coordenadas do ponto, aplica na equação, conforme o desequilíbrio aqui, ó. Porque aqui tá dando uma desigualdade, né? O 10 não é igual ao 25, o 10 é menor do que 25. Aí você já conclui que o ponto é interno. O outro ponto que pediu para a gente verificar é o ponto que tem coordenadas Q. Agora, eu vou fazer usando só esse segundo método, porque vocês já devem ter percebido que é mais rápido, né? Mas não impede de vocês usarem o outro não, tá? Então, eu tenho a equação x menos 3 quadrado mais y menos 1 ao quadrado, que é igual a 25. E eu vou testar agora as coordenadas do ponto Q, que são 9 e 2. Então, vamos lá. Abro parênteses, o x é 9. 9 menos 3 ao quadrado, mais, abro parênteses, y é 2. 2 menos 1 ao quadrado é igual a 25. 9 menos 3, 6 ao quadrado, mais 2 menos 1 dá 1 elevado ao quadrado, que é igual a 25. 6 ao quadrado, 36, mais 1 ao quadrado, que é 1, que é igual a 25. Olha onde que a gente vai chegar. 37 é maior do que 25. Então, quando esse sinal aqui é maior, o que isso significa? Significa que o ponto Q é externo à lambda. Só isso, gente. Então, para quem é desatento com relação a sinal, né, uso de parênteses, fica mais atento nisso daí, tá? Mas o resto realmente é bem tranquilo. Nós vamos colocar isso aqui no GeoGebra e vamos fazer análise para ver se confere com o nosso raciocínio. Lembrando que a gente encontrou P pertence à lambda, o ponto O é interno e o ponto Q ele é externo. Vamos lá no GeoGebra. Então, aqui eu vou abrir e vou escrever a equação do jeito que ela foi dada no exercício. X menos 3, fecha, quadrado, mais y menos 1, fechou ao quadrado, que é igual a 25. E agora, eu vou colocar os pontos. Primeiro ponto que foi dado, ele tem coordenadas 7 e 4. Olha lá, gente, é um ponto que pertence à circunferência, como a gente tinha encontrado nos cálculos. O segundo ponto é um ponto da origem, né? Então, ele tem coordenadas 0 e 0. Ele é um ponto que está dentro da circunferência, é um ponto interno. E por último, a gente tinha colocado um ponto com coordenadas 9 e 2. Olha lá, gente, ponto externo, tá vendo? Então, no uso do GeoGebra também é muito simples, vale a pena fazer, ok? Nesse exemplo, nós vamos responder também com relação à posição relativa de cada ponto com a circunferência, só que agora eu tenho uma equação geral da circunferência. Então, se vocês pararem para pensar no nível de dificuldade, se a gente tivesse que determinar as coordenadas do centro e a medida do raio, nesse caso agora a gente teria um pouquinho mais de trabalho. Então, nós podemos usar só aquele segundo método que eu acabei de mostrar, por ele também dá certinho. Olha só. Eu vou pegar aqui primeiro e vou fazer o teste para o ponto M, que tem coordenadas 2 e 1. Isso quer dizer que x é 2 e y é 1. Então, eu vou aplicar na equação. Vai ficar 2 elevado ao quadrado mais y ao quadrado. Então, 1 ao quadrado menos 6 vezes x. Então, menos 6 vezes 2, menos 2 que multiplica y, que é 1, mais 6, que é igual a 0. A gente não pode deixar nenhum termo para trás, hein? Inclusive a igualdade, tá? Aí, eu vou fazer a potência 2 ao quadrado, que é 4, mais 1 ao quadrado, que é 1. Faço aqui esse produto, vai dar menos 12. Faço esse produto, vai dar menos 2, mais 6, que é igual a 0. Aí, vocês podem fazer agora do jeito que vocês quiserem, tá? Se eu juntar os positivos, eu vou ter 5 e 6, que vai dar 11. E aqui, menos 12 com menos 2 vai dar menos 14, tem que ser igual a 0. Aí, eu vou ter um resultado menos 3 e aqui 0. Menos 3 é o que em relação a 0? Menos 3 é menor do que 0. Se deu o sinal menor, o que isso quer dizer? Que o ponto M é interno. Ele está dentro da circunferência. Vou fazer a mesma coisa para os outros. Então, agora a gente vai analisar o próximo ponto, que é o ponto N, que tem coordenadas 5 e 1. Eu vou aplicar essas coordenadas também na equação. X ao quadrado, 5 elevado ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Menos 6x, então menos 6 vezes 5. Menos 2y, então menos 2 vezes 1. Mais 6, que é igual a 0.
5 ao quadrado, 25. Mais 1 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1. Vou fazer esse produto, menos 30. Vou fazer esse produto, menos 2, mais 6, que é igual a 0. Juntando os termos positivos, aqui eu tenho 26. 26 com 6, 32. Os negativos, eu tenho menos 32, que é igual a 0. 32 menos 32 é 0. Observem que aqui, ó, a gente tem de fato uma igualdade. Então, se eu tenho uma igualdade, o que que isso significa? Significa que o ponto N pertence à lambda. Agora, para fechar, nós vamos testar as coordenadas do ponto P, 6 e 2, para verificar a posição dele em relação à circunferência. Então, x ao quadrado, 6 ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 2 ao quadrado, menos 6x, menos 6 vezes 6, menos 2y, menos 2 vezes 2, mais 6 igual a 0. Então, aqui eu tenho 36, mais 2 ao quadrado, que é 4. Vou fazer esse produto menos 36, vou fazer esse produto menos 4, mais 6, que é igual a 0. Notem que 4 corta com menos 4, 36 com menos 36, então eu tenho que 6 é igual a 0. Só que 6 não é igual a 0, né, gente? 6 é maior do que 0. Então, se eu tenho um sinal maior, qual é o significado disso? Quer dizer que o ponto P, ele é externo à lambda. Muito simples, né, pessoal? Então, só reforçando que vocês podem fazer do jeito que vocês acharem mais fácil, tá? Só tomem cuidado para não errar coisinha boba aí. Vamos colocar isso no GeoGebra para a gente ver como é que fica. Bom, então no GeoGebra nós vamos colocar a equação geral que foi dada, x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 6x, menos 2y, mais 6, que é igual a 0. Então, tá aí a nossa circunferência. Aí eu vou colocar as coordenadas dos pontos. Primeiro ponto que foi dado tem coordenadas 2 e 1. Olha lá que legal, gente, interno, assim como a gente tinha analisado. O segundo ponto tem coordenadas 5 e 1. Olha lá, é um ponto que está pertencente à circunferência, assim como a gente tinha encontrado, na hora que a gente fez o cálculo deu 0 igual a 0. E por fim, o último ponto tem coordenadas 6 e 2, é um ponto externo. Tranquilo, né, pessoal? Das aulas de circunferência, eu considero essa parte do conteúdo aí a mais simplesinha. Então, aproveitem. E aí, para poder encerrar essa parte, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios do capítulo 3, número 31, 32, 33, 34 e 39. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até a próxima, gente!